Dando segmento à nossa trilha de negócios, uma das principais verticais de negócio para a Liferay são as instituições financeiras, tá? E para falar um pouquinho dessas tendências digitais, eu queria chamar o Gabriel Braga, que é executivo de negócio da Liferay, para fazer essa apresentação. Obrigado. Alô? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, eu, como o Emanuel falou, eu sou de vendas, tá? Mas já que nosso jurídico fez um excelente trabalho vendendo o Liferay, não vou falar nada de vendas aqui hoje, tá? Então, obrigado, Helena. Bom, na verdade, o que eu vim conversar com vocês aqui um pouco é sobre as tendências digitais para as instituições financeiras. Como esse mercado de tecnologia tem impactado os negócios, né? E como a percepção do usuário é importante dentro do cenário dos bancos e os paradigmas que hoje eu converso com diversas instituições financeiras e todos assim têm dificuldades que estão muito parecidas. Desde quebra de paradigmas a stacks gigantescos de tecnologia, então eu vou explorar um pouco essa temática, tá? Para os que estiveram no Financial Forum esse ano já, eu ia pedir desculpas porque a primeira parte da apresentação ela é semelhante ao que eu já apresentei, tá? Mas tem bastante conteúdo novo também na segunda parte. Então, para começar, eu queria falar um pouco de quão grande é esse mercado financeiro para a Liferay, tá? Então, a gente já entregou projetos para várias instituições financeiras, algumas delas estão aqui nesse slide, tá? Tem várias outras que a gente, infelizmente, não pode mostrar logo, nem referenciar, porque existe realmente restrições grandes relacionadas à marca, até a receio de segurança, por questão de uso de tecnologia, mas Société Générale é nosso cliente no mundo inteiro, tem projetos externos, projetos para clientes internos. Carrefour Soluções Financeiras, vocês tiveram a oportunidade de ver a apresentação do Marcos Farias ontem, tá? Allianz, enfim, nós temos muitas seguradoras hoje. 4 dos 5 maiores bancos do mundo têm algum projeto em Liferay, seja ele interno, seja externo, tá? E 10 dos 12 maiores americanos também têm algum projeto em Liferay. Então, a gente realmente tem um relacionamento muito forte com essa vertical, né? E a gente sabe que o desafio deles não é fácil. Então, só reforçando um pouco a nossa posição no Gartner, não vou falar muito de Liferay, mas é porque isso aqui é um dos primeiros pontos onde os bancos realmente vão olhar, tá? Então, de 2010 para cá, já estamos há 6 anos no quadrante de líderes, tá? E essa é a nossa posição hoje, tá? Então, como é que isso nos ajudou a alavancar as soluções do mercado financeiro? Primeiro, a segurança que eles têm a olhar uma consultoria de tecnologia como a Gartner nos traz uma vantagem competitiva muito grande, né? E alavancar o open source num mundo onde custo é muito importante, né? Então, foi quando o open source começou a crescer, foi em 2008 com a crise, e todas as instituições, seja elas financeiras ou não, passaram a olhar para o open source como uma forma de ter inovação, ter mais agilidade e ter custos mais justos, né? Então, falando um pouco do cenário financeiro, não sei se todo mundo aqui é do segmento financeiro, mas é importante mostrar um pouco da complexidade desse cenário para que vocês entendam a dificuldade deles, tá? Então, qual é o baseline? Primeiro ponto é disponibilidade, confiabilidade. Vocês lidam com algo que não é de vocês, ou seja, o dinheiro não é do banco, o dinheiro é do cliente. Então, se eu preciso acessar meus investimentos, se eu preciso pagar uma conta, fazer uma operação financeira minha, e eu não consigo, a imagem disso é muito ruim. Existem bancos americanos recentemente que tomaram multas de milhões de dólares por falta de disponibilidade, internet banking e coisas do tipo, tá? Então, esse é algo que todo banco realmente hoje avalia, tá? O cenário também bancário, ele acaba envolvendo custos de investimento muito altos e, com isso, você tem uma complexidade de back-end enorme, diversas soluções, tecnologias antigas, novas, e tudo isso tem que conviver realmente de uma forma onde você também não vai impactar a disponibilidade e a confiabilidade dos sistemas, tá? E outro ponto é a segurança, né? Esse é um ambiente realmente onde tem muita gente querendo quebrar protocolos, invadir sistemas para ganhar dinheiro, né? Então, Brasil, os bancos brasileiros têm uma dificuldade muito grande com isso, porque o Brasil é muito criativo de todos os lados e para fazer fraude também. Então, a gente já está há alguns anos na frente, inclusive, até os próprios bancos americanos, né? Chip chegou aqui antes, várias tecnologias antifraude já estão aqui há mais tempo, tá? E, dado esse cenário, né, a Liferay, em todas essas conversas, incursões com os clientes do segmento, a gente propõe hoje 6 estratégias essenciais para web, né, na verdade, para as experiências digitais na web, para os bancos, tá? Bancos ou seguradoras, na verdade.
Primeiro, apresentar um front-end único. Então, o usuário ele não pode, mesmo que seu banco tenha diversas marcas ou diversas verticais, ele não pode ter uma experiência diferente, ou eu tenho a impressão de que ele está lidando com diversas empresas diferentes. Isso também é péssimo para o banco, para a experiência do cliente. Tá? Segundo ponto, usar a arquitetura modular para agilidade e segurança. Tá? Isso a gente falou bastante durante o evento, então foi algo que vocês devem já ter ouvido falar. A Liferay, ela é dividida em camadas para justamente oferecer essa agilidade, não só a Liferay, mas como outras tecnologias também. Então, isso é realmente importante. Tá? Outra coisa, todo investimento que já foi feito nos sistemas legados, ele não pode ser simplesmente ignorado. Então, você tem que encontrar ferramentas que ajudem vocês a alavancar o melhor desses sistemas e trabalhar em cima de uma camada de experiência do usuário e não nos sistemas de record, né? nos sistemas de registro, no caso. Um outro ponto importante é a questão dos mobile users. Né? Tem um estudo da Forrester que mostra que nos Estados Unidos, 54 milhões dos usuários em 2012 fizeram operações financeiras e acessaram os canais web e digital. Tá? Em 5 anos, esse número vai dobrar. Né? Então, o que a gente fala é mobile tem que existir, não tem como. Né? Se você está pensando em ir para mobile e quer treinar, brincar, esse comboio já partiu há muitos anos atrás. Né? O negócio tem que ser sério realmente e ir de uma forma onde você consiga entregar exatamente o que o cliente quer naquele momento. E isso passa pela personalização. Então, a personalização da experiência do usuário é um ponto muito importante e é um ponto que a gente falou ao longo de todo o evento, então eu não vou me estender também muito nesse ponto. Tá? E experimentar com ferramentas realmente de engajamento na web. Né? Na próxima fase da apresentação, eu vou falar muito de geração Y e como isso realmente impacta o negócio, a mais experiência na web e nos canais também mobile e outros canais. Tá? Então, como é que você escolhe a tecnologia para suportar todas essas estratégias essenciais e também conviver com todos aqueles sistemas legais e aquele desafio que você tem de confiabilidade, disponibilidade e segurança? Tá? Existem alguns pontos que têm que ser considerados. Performance é o primeiro deles. Né? Disponibilidade, obviamente, o sistema é seguro, ele é bulletproof, ele aguenta a quantidade de transações, né, que sua empresa tem. E mais que isso, sazonalidades. Black Friday é um exemplo disso. Você dobra o volume de acessos web, como é que você vai suportar todas essas transações? A maioria dos bancos hoje já fazem interface com empresas de retail, né, de varejo. Então, isso aumenta muito e a tecnologia tem que estar preparada para aguentar realmente tudo isso. Integração. Né? Integrações com meios de pagamento, com outras empresas, com outros sistemas, com parceiros. Né? Essa capacidade de integração na tecnologia tem que ser muito bem avaliada também. Obviamente, segurança. Né? Isso é uma exigência muito grande dos bancos. Eu acho que no Brasil, realmente, isso é muito estudado. Eu já preenchi milhões de questionários de segurança que são extensos. A gente entende muito bem isso e eu acho que aqui isso aqui está bem mapeado. Tá? Gestão de conteúdo. Entregar o poder para o usuário de negócio se comunicar com o cliente. Não é TI que tem que estar a cada necessidade de mudança da interação, gerando um change request, indo e aquilo acaba virando um projeto, e essa agilidade realmente faz com que os bancos percam negócios. Mobilidade, isso cada vez cresce mais, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente. Tá? Funcionalidade, as ferramentas que você vai escolher tem que oferecer produtos prontos, já que para você ir para o mobile, para você engajar seus clientes, personalizar a experiência. Isso é bastante importante. E, por último, e não menos importante, o comprometimento do vendor. Né? Isso é algo que realmente é um dos pontos mais importantes. É aquela pessoa que vai te dar a mão no momento que você tiver com um problema, dificuldade, indisponibilidade e catalisar a solução dos problemas de uma forma muito ágil. Tá? Então, eu queria falar um pouco agora, na verdade, de como dar algumas dicas de como vocês podem definir a jornada do usuário, né, através da experiência do usuário, e quanto uma jornada ruim pode gerar impacto no negócio. Né? Então, a primeira coisa é Customer First. Né? Esquece, o Fernando vai ficar com raiva de mim, mas Mobile First, Buzzwords, cara, põe o cliente no centro da solução, entende o que ele precisa. Muitas vezes a gente se vê falando, mas é seguro, é escalável, é isso, mas ninguém está preocupado com os problemas do cliente, isso está lá no bottom list
está lá no fundo da lista. Né? Então, para vocês terem ideia como isso impacta o negócio, a Capgemini e a EFMA, eles lançaram esse ano o World Report for Insurance and Banking. Tá? E, de um modo geral, houve uma queda gigantesca na experiência, tanto de insurance quanto com bancos. Esse aqui, primeiro eu vou fazer a introdução falando de seguros. Tá? Então, aqui na América do Sul foi onde teve um dos maiores quedas de experiência do usuário, percepção de experiência. Né? Os Estados Unidos, inclusive, sofreram bastante esse ano, que onde eles tinham a melhor experiência, agora é a Áustria que oferece hoje a melhor experiência. Para seguros, a experiência do usuário é um pouco complicado. Né? A gente tem até um cliente, que é o Pedro Nogueira, que falava que meu cliente me procura na hora que ele tem um sinistro, né? Então é péssimo. É um desafio maior, inclusive, para seguradores do que para os bancos. Hoje, o nível geral de customer experience das seguradoras é metade dos bancos, tá? Mas mesmo assim, ano passado eles ganharam dinheiro porque houveram menos sinistros. Tá? Então, como é que isso tem impactado? Tá? Então, como vocês viram, a experiência geral no global caiu 4%, e hoje a Áustria é o primeiro, com os clientes dizendo que 43% dos clientes dizendo que tiveram uma boa experiência nos canais. Então ainda é um índice muito baixo, tem muito espaço para melhorar. Tá? E o que é que está trazendo essa experiência para baixo? São a geração Y. Tá? Então essas pessoas, alguns autores dizem que de meados de 70, outros que as pessoas nasceram assim, a partir dos anos 80, né? Então, essa geração ela viveu num momento de muita prosperidade financeira, de muita transformação nos canais, né, de muita inovação. Então, eles têm realmente necessidades diferentes e vocês vão ver mais na frente que existem oportunidades aí que não estão sendo catalisadas. Tá? Então, o que eles reportaram? Que o melhor canal de interação é o canal mais caro, é o canal que é o agente na ponta, né? Que realmente é o canal mais personalizado. É onde o cliente, ele já tem todo o histórico do cliente, ele conhece as pessoas, só que isso é muito ruim para os seguradores, porque isso aqui custa bastante dinheiro. Né? E lá no final, são os canais que as gerações Y querem utilizar mais e têm uma péssima experiência. Então, o que acontece? Tá? Se vocês verem, esse gráfico mostra aqui cinco canais, né, o agente de telefone, o web, né, mobile e mídias sociais. Em todos eles, a geração Y ela é muito mais engajada, ou seja, ela deseja se comunicar mais com as empresas de seguros. Só que a má experiência deles hoje está impactando diretamente os negócios. Então, como é que estão as capacidades das empresas quando tange essa relação com os clientes? Tá? Aqui, a barra mais escura é o que eles desejam. Tá? E a barra mais clara na frente é o que está sendo entregue. Preste atenção na diferença realmente da percepção. Tá? E os canais onde se foi pior na questão de engajamento, conexão com o cliente, suas necessidades e a visão 360 daquele cliente. Aqui no Brasil tem algumas iniciativas interessantes, bancos já recebendo sinistros e informações de sinistros via WhatsApp. Então, assim, tem muita coisa acontecendo nesse ambiente, mas essa mudança precisa ser mais rápida, porque daqui a pouco vai chegar no mercado de trabalho os milênios. E aí, meu amigo, é outra história. São pessoas que toda a experiência deles é digital, eles confiam em outras empresas, para eles Itaú e os grandes bancos são empresas realmente caretas, né? Que o cara confia é Facebook e Google. Então, é um outro paradigma. Né? Então, o que o relatório indica é que as seguradoras do futuro eles vão precisar misturar, né, o agente com os canais, os engajamentos digitais via mobile. Então, é ferramenta para o Salesforce Automation, canal digital e a transição entre esses canais de uma forma muito mais natural. Tá? Falando um pouco de bancos agora, tá? A situação também é muito parecida. Né? A experiência do cliente no ambiente de bancos ela está estagnada nos últimos 2 anos. Então, os bancos, eles hoje estão trabalhando nessa transição de branch, no caso de agência, para o meio digital, só que a geração Y, 13% eles querem sair dos bancos. Eles realmente não estão satisfeitos, né?
eles não querem mais comprar produtos do próprio banco, né, e não dão referência do banco para outras pessoas, familiares e amigos. E para onde é que essas pessoas estão indo? Quais são as alternativas? Empresas que não são bancos. Então, cartões de empresas de varejo, peer-to-peer lenders, sites de crowdfunding e serviços de pagamento mobile e contactless. Então, existe uma grande desconexão do que os bancos percebem dos non-banks, dos serviços que não são bancos, e que os clientes querem, né? Os bancos acham que as pessoas não querem usar as agências para fazer serviços simples, mas a geração Y está provando o contrário. Ele também quer ter o poder de usar a agência para resolver algum problema simples que ele tem ao longo da sua jornada. Tá? Então, a grande questão é que a transformação digital se investiu muito no front office, na ferramentas para força de vendas, ferramentas de interação interna com o cliente, da área de vendas. Mas a grande transformação tem que ser no middle office e no back office. O middle office, ele cuida de toda a gestão de risco, tá, dos clientes e também está diretamente ligado à TI. Então, como é que isso pode ser resolvido? Segundo o relatório da Capgemini, digitalização, ou seja, mudança nos processos realmente, para reduzir a quantidade de interações pessoais, automatizar cada vez mais os processos. Eu tive algumas empresas financeiras que o processo de análise de crédito pode cair numa esteira pessoal e simplesmente não tem SLA. Então, como é que você vai oferecer um serviço para um cliente que quer comprar um produto na hora e precisa de funding e você não demora 1, 2 dias para ele poder receber uma resposta? Simplificação, né, de todos os sistemas, né, ou seja, quebrar os silos, interligar os silos, e aí vem a integração normalmente como um ponto-chave. E aí analisar os dados para poder entender o momento que aquele cliente está de interação com os bancos. Então, tem alguns processos que foram citados, né? Então, o primeiro é a eliminação de silos para melhorar a simplicidade e agilidade, né? E a otimização de processos. Insights de dados, usar os sistemas adequados de gestão de dados para obter a visão única do cliente. É onde os bancos também estão falhando e seguradoras também. Tá? E alavancar o Big Data e Analytics para extrair real-time insights que podem gerar negócio lá na frente. Tá? Em relação à digitalização, automatizar processos e reduzir os processos todos estão manuais. Tá? Então, mas quanto dinheiro os bancos estão perdendo por essa má experiência, por essa briga pela experiência do usuário? Tá? PayPal já tem hoje 173 bilhões de contas ativas de pessoas que usam como meio de pagamento. O Lending Club, o Brian já mostrou isso aí, mas esse ano eles já emprestaram mais de 13 bilhões de dólares. E o Starbucks gerou 1 bilhão de dólares esse ano também de pagamentos em suas lojas com apenas 13 milhões de clientes. Então, esse é apenas alguns dos negócios que os bancos hoje estão perdendo. Tem vários outros aí. Tá? E para entender essas mudanças, o mercado tem que olhar para as empresas disruptoras. Tá? O poder econômico está do lado de vocês. Então, você tem que aprender com o que elas oferecem e ser mais ágeis para poder combater, porque realmente, se isso for feito, o impacto vai ser muito minimizado dessas empresas. Tá? Então, um ponto importante, por exemplo, é a Apple Pay. Tá? A Apple Pay hoje está disponível só nos Estados Unidos. Ele tem a intenção de... O Nubank, ele tem, que é um cartão, uma startup brasileira, ele já fechou uma parceria com a Mastercard para trazer essa operação para o Brasil, tá? Junto também com o Android Pay e o Samsung Pay. Tá? Só que a Apple, para este ano, ainda não tem previsão de quando isso vai ser trazido para o Brasil. Ela precisa aprovar isso. Então, se ela também não se mover rápido, ela pode sofrer com isso. Esse ano, o Apple Pay está indo para Canadá e Austrália. Ano que vem, Espanha, Hong Kong e Singapura. Mas também vocês não precisam ficar presos a esses modelos, né? O Barclays foi um que não aderiu à Apple Pay e resolveu lançar sua própria plataforma de contactless payments, né? De pagamento sem contato via NFC.
Então, para vocês terem ideia do tamanho do sucesso desse projeto, nos Estados Unidos, a Apple Pay tem 700 mil estabelecimentos que aceitam o Apple Pay, né? E enquanto o Barclays, que começou esse projeto na Inglaterra, já tem 300 mil estabelecimentos no mercado muito menor. Tá? Então, é um mercado relevante, tá? E a facilidade é o grande ponto. Engraçado que, se você olhar para a mensagem de todos esses meios de pagamento, eles oferecem ao cliente, eles dizem que oferecem ao cliente mais segurança, que é algo que os bancos realmente têm receio de ir para mobile, é questão de segurança e de abrir mais canais. Né? Então, é bem simples. Remessas de dinheiro também podem ser feitas através de um cartão para o outro, então isso realmente tem que ser visto. Tá? Então, qual é o tamanho desse mercado hoje também? Né? No ano passado, houve um crescimento de 330% nisso aí. Tá? Foram 219 milhões de pagamentos e 3,55 bilhões de dólares já pagos via NFC. Tá? Por incrível que pareça, o mercado brasileiro hoje já está muito mais preparado que o próprio mercado americano está quando isso foi lançado. Lá nos Estados Unidos existe uma estimativa de que 600, 700 mil pontos já tinham a tecnologia de NFC na ponta para receber esses pagamentos. No Brasil, a gente já tem mais de 1,3 milhão. Tá? Um outro exemplo de empresa que é disruptiva agora no mercado de seguradoras é a Friend Insurance. Não sei se vocês já ouviram falar dessa empresa, mas ela cria contatos, redes sociais para oferecer benefícios para o cliente de seguros. Quem é que gosta de pagar um ano de seguro, não usar e chegar no outro ano e ter que pagar mais dinheiro do que tinha sido pago no ano anterior? Né? Existe uma percepção realmente muito ruim disso. Então, como é que a Friend Insurance trabalha? Né? Ela define um propagador, na verdade, a pessoa escolhe o seu grupo de amigos, né? E eles, cada um, paga um valor por aquele seguro. O que a Friend Insurance faz é transformar os sinistros pequenos para as seguradoras em sinistros grandes. Então, o que acontece na prática? Né? Digamos que essa pessoa aqui, ele teve um sinistro. O dinheiro pago pelos amigos dele vai cobrir aquele sinistro dele. Até o limite, se o dinheiro pago por todos não cobrir, aí a Friend Insurance aciona a seguradora e ela cobre por aquele valor. Então, assim, você não paga nada mais. Então, o valor que você pagou, aquele é o limite para você. Só que o que acaba acontecendo nesse modelo? 80% dos clientes que não tiveram nenhum sinistro, eles receberam dinheiro de volta. E essa média de dinheiro que eles receberam de volta é 33% de todo o valor que eles pagaram. Então, isso gera muito valor para o cliente final. Tá? E para as seguradoras, o que é que tem aqui? Primeiro, risco reduzido, porque quem escolhe o grupo, ele não vai escolher o cara que vive saindo, bebendo e dirigindo, porque ele sabe que o risco dele não receber aquele dinheiro de volta é muito grande. Então, ele vai escolher pessoas que têm o mesmo perfil que ele, enfim, e que tem um risco reduzido, até risco menor que o próprio. Né? Então, isso é muito possível. O custo reduzido da venda em si, né? E de todo o processo. Né? Você acaba fechando vários seguros, né? Isso aí acaba beneficiando a Friend Insurance, porque na verdade eles são um broker, não são a seguradora. Né? Para as seguradoras é um custo menor de vendas, né? Ele está vendendo no modelo de atacado, né? Quando ele poderia estar vendendo para as pessoas em varejo. Né? E, obviamente, ninguém vai roubar os seus próprios amigos, ou pelo menos você espera que não. Né? Então, a fraude realmente é muito reduzida. Essa é uma startup que começou em 2010. Tá? Ela hoje só opera na Alemanha, né? Mas hoje ela já tem lá no mercado local 60 parceiros. É um número muito relevante para muito mercado. Então, essa questão da ligação, né, de entender, as empresas, tanto seguro quanto bancos, elas têm que entender também os clientes para poder estabelecer uma relação 1 a 1. Então, isso é um processo, na verdade, que é longo. Né? Parte eu não vou falar a parte de preparação do conteúdo, criação. Então, partindo da propagação do conteúdo, você propaga o conteúdo, analisa a utilização daquele conteúdo, qual o interesse que foi gerado, né? Para, a partir daí, você personalizar e entregar conteúdo mais relevante. Tá? Essa é uma saga que assim, é interminável, porque as demandas, os interesses, eles são muito voláteis. Né?
ainda mais para geração mais nova. E, obviamente, o Omnichannel Banking ou seguros, né? A gente tem vários projetos hoje no Brasil e fora, né, de empresas que já oferecem suporte mobile, aplicativos também. Né? Por quê? Porque o cliente ele tem que ter o poder de começar uma interação num tablet, migrar para um PC, ou eu não preciso mais ficar preso no escritório hoje para fazer uma contratação ou fazer uma operação financeira. Digamos que eu tenho que sair para a reunião, eu continuo aquilo no meu smartphone, termino num tablet. Então, essa possibilidade é o que os clientes querem hoje. Então, eu não quero ficar repetindo o formulário, preenchendo novamente a mesma informação que eu já dei para as empresas. Tá? Então, para finalizar agora, tá, um pouco resumindo o que a gente falou aqui, eu vou falar um pouco de biologia, tá? E como isso vai estar ligado aos negócios. Existe um lago na África, que é o Lago Vitória. Tá? Então, ele era cheio desses peixes aqui, certo? E o ciclídeo, ele basicamente se alimenta de moluscos e equinodermos, ou seja, estrelas do mar. Então, esse peixe, ele tinha esse alimento em abundância no lago. Então, o que aconteceu? Ele acabou evoluindo por seleção natural e sua boca ficou mais rígida, menor, para ele poder ter mais força para quebrar o casco desses outros animais que são muito rígidos. Né? Só que isso se perdurou durante várias centenas de anos. Então, o que aconteceu? Uma mudança muito grande. O homem foi lá, né, para variar, e jogou um peixe, que é a perca do Nilo, que ele chega até 2 metros. Né? Foi para fins realmente de pesca, de turismo. Né? E os ciclídeos começaram a desaparecer. Né? As primeiras impressões que todo mundo achava era que a perca estava se alimentando do ciclídeo, mas, na verdade, depois descobriram que a perca do Nilo ela também comia o mesmo alimento. Tá? Então, por que eu estou falando disso, na verdade? Né? Porque a especialização, a evolução natural, inclusive o Clayton Christensen, ele acabou fazendo essa ligação entre a seleção natural e a evolução dos negócios. A segmentação profunda, ela pode criar, obviamente, oportunidades, mas um risco muito grande para a continuidade das empresas. Então, ele até faz um paralelo com a IBM, por exemplo, que nos anos 80 era a maior empresa dos Estados Unidos, e eles tiveram muito sucesso em entregar para os clientes deles, que eram clientes corporativos, o que eles queriam. Eram computadores cada vez mais rápidos. Mas só que no mundo de personal computers, eles não conseguiram ter nem de perto o mesmo sucesso, né? E tiveram que passar por uma fase de transformação muito grande. Tá? Então, a mensagem final, na verdade, é que o foco ele é muito assustador. Tá? E até que você perceba que o foco é dar as costas para mercados que você acha que provavelmente você não teria nenhuma chance, né? Você já perdeu o bonde. Então, você tem que focar na necessidade dos clientes, né? e suprir essa necessidade. Que trabalho estão tentando realizar, né? E isso vai aumentar muito a sua chance de sucesso no desenvolvimento de novos produtos. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta. Pessoal, perguntas? Perguntas ao Gabriel? Gabriel, uma pergunta um pouco escorregadia, depois você puxa a minha orelha lá fora. Eu sei bem como que a organização que eu trabalho vê essa pergunta. Aí eu queria ver como que você, entrando em contato com outros bancos, outras instituições financeiras, o que você pode compartilhar de como que eles enxergam isso. Como que eles estão ou não estão preparados para moedas descentralizadas, como, por exemplo, Bitcoin, Peercoin, como que eles estão vendo isso e tentando encaixar ou talvez expulsar isso da carteira deles? Essa é uma pergunta que aqui no Brasil, cara, eu ainda não ouvi falar de Bitcoin com nenhuma instituição financeira. Isso tem muita relevância atualmente, tá? Mas é um mercado que hoje ainda é um pouco de moda. Assim, você vê muito pouco aqui no Brasil e lá fora é pouco utilizado também. Hoje os bitcoins eles estão acabando também. Não sei se você sabe, eles têm um número limitado de bitcoins e quando aquilo acabar, o bitcoin, o que ele vai fazer? Ele vai emitir mais? E você que investiu naquele dinheiro? Porque aquilo é meio que uma açãozinha da empresa. Né? Então, existem bancos que já estão fazendo integrações. Né? Eu acho que os testes valem, mas acho que antes de você investir nisso, você tem que ver seus clientes se eles realmente têm interesse. Porque no ambiente onde eu vivo, eu não escuto falar nada de Bitcoin e eu sou da geração Y. Então, é algo que realmente ainda é um incógnito. Tá? Obrigado, pessoal. Vamos ao coffee break.